De volta com Bancada TVI, agradecendo a participação dos nossos telespectadores. O Júnior Medeiros, de Santo Antônio de Pádua, pergunta para o Dr. Carlos Vitor a respeito de Libras. Ele pediu para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre, até mesmo o jornalismo se utiliza disso, sobre a linguagem. Hoje a Libras, né, o governo já colocou em todas as escolas, né, hoje se utiliza na televisão, mas eu quero reiterar o que eu falei anteriormente, que basicamente nós devemos pensar primeiro na fala. Vamos deixar a Libra como segundo plano, porque toda criança tem o direito de aprender a falar, por que iniciar a Libra? Se você colocar a Libra como primeiro passo, você vai tirar o estímulo do aprendizado da fala. Vamos primeiro utilizar todas as técnicas que possam realmente levar a criança a falar. Volto a repetir, se hoje, tecnicamente, uma criança tem grandes possibilidades de ouvir, mesmo ela nascendo surda, então a fala vai acontecer. Agora, caso aconteça de alguma criança que foi feito o trabalho e realmente ela não conseguiu superar essas dificuldades de aprender a falar, Libra é um grande recurso. Mas eu, particularmente, não coloco Libra como primeiro passo, porque eu acho que o direito de falar ele é fisiológico. Obrigada, pessoal de Santo Antônio de Pádua. Obrigada, Júnior Medeiros, que está participando com a gente. E agora eu vou falar com o Nino Belliene, jornalista, apresentador, nosso diretor executivo, radialista, enfim. Nino, nós precisamos ter, né, essa parte vocal bem desenvolvida, você como jornalista, principalmente radialista. Qual é a diferença principal que você sente entre o jornalismo e o radialismo? Qual o tipo de jornalismo? O nosso jornalismo. Olá, Carlos Roberto Vitor. Dr. Carlos Vitor, isso. Olá. A parte de jornalismo televisivo. Televisivo cada vez mais se pede coloquial, íntimo, suave. O rádio ainda nos exige uma certa vibração que já não cabe mais na TV. A TV está cada vez mais sendo vista de uma forma íntima, dentro do coração. E o rádio requer a imaginação. A TV tem a imagem, tem o recurso da imagem. Se começar a falar com muita vibração, aqui, boa tarde, tudo bem, não casa tão bem quanto no rádio. São linguagens diferentes. Mas tudo caminha para cada vez ficar mais informal, cada vez mais à vontade. Sem ter que impostar a voz, mudar o tom de voz, fazer com que a voz se sobressaia. Não, de forma natural. Como se estivéssemos conversando num bar ou em casa, assim como eu estou tentando falar agora. E no rádio você já necessita mais dessa impostação? O rádio perde um pouco disso, porque senão ele fica frio, fica morno. Mas está caminhando para uma linguagem mais suave, mas sem perder a vibração. A vibração é a vida, né? Na parte de narração, você já chegou a pegar alguma você não faz muito a parte de narração, essas técnicas? Eu sempre evitei, porque faz com que a gente trabalhe sábado, domingo, feriado, então eu prefiro ter um programa de horário fixo, mas eu trabalho apresentando eventos cerimoniais de formatura, há uma solenidade, há um rito, mas eu consigo descontrair, brincar, de acordo com o ambiente, de acordo com... Eu sinto, sondo e vou levando de acordo com o público e vice-versa. Para estar impostando a voz justamente... Às vezes encosta, às vezes não. Há toda uma magia que me dá muita satisfação. Comunicar é viver. Sem comunicar, não se vive. A gente fica isolado do mundo e da gente mesmo, né? Eu converso muito comigo. Então eu teria dificuldade de conversar comigo se eu não soubesse conversar com vocês. O Dr. Carlos Vitor estava até falando com a gente justamente que a comunicação, né, é a arte aí de todas as profissões, a forma de se falar e engloba muito isso. E eu percebo que a gente no jornalismo, às vezes nós somos taxados de loucos, mas no jornalismo televisivo, porque a gente tem que fazer alguns exercícios. Não sei se você ainda passa pela sua vasta experiência aí, de dinâmicas de antes de você começar a apresentar um programa, que a gente conversa nos bastidores, que é engraçado que a gente fica... É bom, aquece. Você ainda tem Agora, eu tive muita sorte. Eu tinha mordida cruzada e já era locutor. Uma fonoaudióloga que me alertou. Ela disse, é um milagre que você consiga falar bem como você fala. Eu ainda tenho um CCA, sibilar, que eu quero tirar, que às vezes é ao final de uma palavra. Isso me incomoda,
E eu vou procurar um profissional, está aqui um do meu lado que pode me ajudar muito. É o que me incomoda. O resto foi experiência, aprendendo. E não aconselho ninguém a fazer um exercício que não seja indicado por um fonoaudiólogo, pois pode piorar ao invés de melhorar. Você costuma fazer ainda esses exercícios? Aquecimento, às vezes eu faço, às vezes não. Também já está na rotina, né, Nino? Eu sou muito abençoado, dificilmente fico rouco, dificilmente perco a voz. Raramente bebo, raramente, só em eventos sociais, embora vá a muitos, e não fumo, não uso drogas nenhum tipo de droga. Pratico esporte, me alimento bem, tomo muita água. Durante o evento não tomo água, em hipótese alguma, só ao final. E muita bênção, sou abençoado. Então esses cuidados justamente são necessários, né, doutor? Como o Nino está comentando. O Nino colocou bem. Você fez a pergunta para ele entre rádio e televisão. Antigamente a gente percebia que as pessoas para trabalhar em rádio tinham que ter um grande volume vocal, tá? E a tendência, como ele mesmo já disse aí, é haver uma mudança, porque com a parte de televisão passou a ser mais explorado a expressão e a articulação. A riqueza da expressão ela é fundamental na área do vídeo. E a articulação, ela não precisa, hoje para apresentar televisão, não precisa ter uma grande voz. Tem que ter uma boa fala, tem que ter uma boa linguagem e tem que ser realmente profundo conhecedor daquilo que se propõe a fazer, que é apresentar bem aquilo que você está diante do público. Então, houve essa mudança que ele falou aí, realmente ela continua em passos largos. A começar até mesmo pelos cantores. Hoje você vê que nós temos grandes cantores que não têm grande volume vocal, mas tem grandes ritmos que conseguem fazer com que... Bebida, isso facilita, doutor? Como é que é? Ele falou que ele não bebe, né? Não fuma, isso tudo Com certeza, você quando realmente mantém um equilíbrio corporal, você tem tudo para ser uma pessoa realmente que possa desenvolver bem a sua fala. Se você é um alcoólatra, se é uma pessoa que dorme mal, se você é uma pessoa que realmente não dá o que o organismo necessita, você começa a alterar todo o seu processo fisiológico de vida. A voz vai ser uma delas. A começar pelo equilíbrio que nós temos. Você vê, tem pessoas que vai até uma certa idade com um equilíbrio vocal bem razoável. Aí ele chega na terceira idade e ele começa a falar diferente. Às vezes, quando eu dou palestra para a terceira idade, eu brinco muito com as pessoas de terceira idade. Aí eu falo diferente. Bom, por que você fala diferente? Primeiro, você mastiga mal, você está sem dente, você não se propõe a ter uma dentadura, você já perdeu toda a vibração da musculatura, da motricidade oral, então você passou a ser uma pessoa deficiente que poderia ter mantido um equilíbrio anterior e que pode recuperar. Com uma pessoa sem dente, como é que ela vai atingir todos os pontos de articulação? Entendeu? Então são pontos básicos, né, Nino? Nino, uma explicação antes, o porquê que as vozes mais fortes eram mais utilizadas. Primeiro que o equipamento de rádio era muito precário. A evolução de um microfone hoje é fantástica. E o microfone não é para gritar, embora muita gente ainda grite. Ele é o próprio grito. E para gravar um disco, que era uma forma, os primeiros discos a serem gravados, era exigido ter uma voz muito potente, senão não gravava, não registrava. Essa evolução do equipamento fez com que as vozes passassem a ser mais normais, como a gente faz no dia a dia. Só que se falar relaxado demais, também perde um pouco a elegância. Tem que encontrar um meio termo. Nem muito impostado, nem muito relaxado, como se estivesse em casa. Eu, quando falo de forma relaxada, muita gente não acredita que eu sou radialista. E eu gosto disso. Quando eu vou a primeira vez como mestre de cerimônias a um local, eu não chego impostando a voz, chego assim, de uma postura recatada na minha. Aí quando eu falo, caramba, é bom isso, sabe? Surpreender é muito bom. Justamente pela sua rotina, né? Você acorda cedo e acaba indo... Eu acordo muito cedo. Você acorda cedo? Eu acordo cedo, levanto daí 1 hora, porque eu fico na cama fazendo exercícios abdominais, lendo, durmo muito tarde, é o que me atrapalha. O sono é muito importante. No dia a dia, isso em tudo. E o sono como um objeto aí bem importante para isso, eu já pelo contrário tenho muito problema de insônia, você sente que realmente, você comentou aí a parte de, né, você como mestre de cerimônia, quando você imposta a voz, tem a mudança total. Você consegue ter esse controle? Tenho, graças a Deus. Eu, para pedir, quando eu começo um evento, eu não peço assim, por favor, pare, prestem atenção, não uso essas palavras que
são corriqueiras de muita gente. Eu procuro falar assim, obrigado pelo silêncio. Já agradeço o silêncio, aí dá aquela corte assim, para, todas as conversas param. Eles sabem que eu estou ali para conduzir a cerimônia, para fazer os outros brilharem, não para que eu apareça, não para que eu brilhe. O bom mestre de cerimônias, e daqui a pouco nós vamos ter um ótimo mestre de cerimônias aqui falando também, que é o Márcio Freitas, é aquele que não aparece. A gente é um condutor. Quando há um erro, alguma coisa, uma brincadeira pode salvar, como pode estragar. O mestre de cerimônias, ele não faz uma cerimônia ser perfeita, mas ele evita com que ela seja destruída. Ele pode evitar que ela dê errado, e ele pode fazer com que ela dê errado também. Ele não é a figura principal, ele é o responsável pelo brilho de todos que estão ali, dos alunos. Se for a inauguração de uma loja, do dono da loja, do prefeito, do governador, ele tem que ser o mais discreto possível. Falar na hora certa, no momento certo e o mínimo possível. Eu vou agradecer a sua participação. Eu agradeço o convite. Carlos Vitor continua com a gente. Muito obrigada. A pessoa certa para continuar. Porque nós vamos receber no próximo bloco Márcio Freitas aí com a gente. E daqui a pouquinho eu volto com mais Bancada TVI.